Olha nós aqui outra vez no Carrossel do Brasileirão e hoje, rapaz, que confronto, hein? Que confronto dessa primeira rodada. Deixa o seu like no nosso vídeo aí, compartilha com a galera, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque nós vamos falar hoje do duelo que pode ser repetido, vai ser repetido 3 vezes e pode ter por 3 vezes o mesmo vencedor. Corinthians e Atlético Goianiense e, claro, o favoritismo é todo do Atlético Goianiense, né? Me desculpem, torcedores do Corinthians, mas o trabalho que vem sendo feito, já começando com o próprio Wagner Mancini no ano passado, vem sendo mantido, apesar do presidente do Atlético também ser meio fora da casinha, é um parafuso a menos, mas o Atlético nesse momento é favorito. Vamos começar então com a equipe do Corinthians. Fez um bom campeonato paulista? Mais ou menos, como a gente até falou em um dos vídeos, futebol de resultado, mas um resultado totalmente sem querer, né? Até porque os times do interior aqui, no atual momento, não oferecem também tanta força assim contra os grandes. Já nos anos 90 era muito pior, só que hoje, mesmo você jogando mal, você consegue os resultados. Mas o trabalho do Mancini não evoluiu, o elenco continua o mesmo elenco fraco do ano passado. O João Vitor voltou de empréstimo do próprio Atlético Goianiense, ficou com o Mancini, fez bons jogos com o Raul Gustavo, com o Gemerson, mas reforços mesmo, o Corinthians não contratou ninguém. E segundo a diretoria aí, tem opções para a janela de reforços pontuais. Devem ser jogadores que vêm talvez de uma Série B, os próprios times do interior, ou quem sabe algum jogador muito esquecido lá fora em algum mercado, o Corinthians possa trazer, como um Jonathan Cafu, por exemplo, um as do futebol. O Fecim voltou de empréstimo também, mas não tem sido aproveitado, está treinando separado. O Otero tem contrato até 30 de junho, não deve renovar. A mesma situação do Gemerson. O Everaldo foi para o Sport. Michel Macedo foi embora, acertando com o Juventude para o Campeonato Brasileiro. Casares também foi embora para o Fluminense. Matheus Jesus foi para o Juventude. O André Luiz tinha até oportunidade de ser aproveitado pelo Mancini, mas foi emprestado para o Atlético Goianiense, que pode ser que quem assume é o Mancini. E aí ele vai mandar o André Luiz de volta. Que pataquada. Marquinhos ficou no Sport, se lesionou, era até para ser aproveitado no Corinthians, mas como se lesionou, ficou por lá. Jonathan Cafu foi emprestado ao Cuiabá, o Walter foi embora, depois de 5 anos na reserva do Cássio, foi emprestado para o Cuiabá. O Marlon também foi liberado, rescindiu um contrato, vai jogar no Cuiabá. O Ederson foi emprestado para o Fortaleza, o Matheus Davó voltou para o Guarani por empréstimo, o Janderson ficou no Atlético Goianiense por empréstimo. O Madison teve passagens pelo Fortaleza e Oeste, foi para o Santa Cruz, empréstimo também. O Iago rescindiu o contrato com o Corinthians e fechou com o Náutico. Tiaguinho foi emprestado para Inter de Limeira, para a disputa do Paulistão. E o Matheus Alexandre também, um lateral direito que nunca jogou pelo Corinthians, que estava nos planos do Mancini, que já não é mais treinador do Corinthians. Não sei se vai estar no plano do próximo treinador, se é que alguém vai ter coragem de assumir. E o Rafael Bilu vai também emprestado para o Mirassol, jogou o Paulistão por lá. Sornosa, na LDU de Quito, foi para o futebol do México, foi emprestado para o Tijuana. E o Sid Clay, afastado no ano passado, ficou treinando em separado e voltou para o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Saídas diversas para aliviar a folha salarial, que a dívida é grande, Jefferson. E agora essa história toda, o Mancini veio, voltou, vai embora, não vai, mandou emprestar o André Luiz para o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense viu a saída do Jorginho, talvez o Mancini assuma, e aí, o que faz? Manda o André Luiz de volta? É um rolo danado esse time do Corinthians para esse ano. É um rolo danado e eu peguei aqui um site aqui em que ele dá a previsão dos times. Esse site, ele tem mais ou menos, foi atualizado mais ou menos 3 semanas. 3 semanas. Eu vou descalar o time do Corinthians que tá aqui. Depois você me diz quem estaria no time hoje, tá? Cássio Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos. Xavier, Gabriel Camacho e Luan, Léo Natel e Jô. E o treinador é o Wagner Mancini. Não tem nada a ver com o time que jogou semana passada. Não tem absolutamente nada a ver. O Mancini, quando ele coloca os 3 zagueiros, que ele tem uma ideia bem interessante, ele cria a possibilidade de o Luan jogar onde ele foi o melhor da América, que é flutuando entre o meio campo e os atacantes.
tudo bem, não tem um atacante, o Cauê não é o atacante ideal, o Jô não é o ideal, né? Tudo bem. Mas pelo menos você ganha o Luan numa posição em que ele acaba sendo mais produtivo. Você ganha a presença do Fagner muito efetiva na frente, você ganha a presença do Piton crescendo com muita ajuda do Fábio Santos, além de ganhar 3 zagueiros que se entenderam muito bem. Claro, não foram bem na semifinal do Paulista? Não foram. Depois da pressão que a torcida fez, acho que nem eu iria bem. Os caras batendo panela, batendo nas coisas, falando se não ganhar, o bicho vai pegar. É difícil para um moleque de 17, 18, 19, 20 anos. Se para os velhos já é difícil, imagine para os moleques mais novos. Mas é uma ideia até interessante. O Gabriel assume a posição de líder do time, do cara que briga, o cara que vai atrás, o cara que tenta construir, o cara que tenta ajudar. Mas o Otero não dá para jogar. O Matheus Vital tá voltando de contusão, talvez seja esse jogador. Mas ainda precisa de peças. A questão toda é que a confiança do time do Corinthians, seja da diretoria no time que tem, do treinador que vier no elenco que tem, do elenco no elenco que tem, dos torcedores, está lá embaixo. O torcedor não acredita. Quando a gente olhou, quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, nós colocamos o Atlético Goianiense como candidato ao título. Depois do que aconteceu do candidato ao título, candidato a ganhar o confronto, o título jamais, né? Mas candidato a ganhar o confronto. Hoje eu já não sei mais quem é que vai ganhar o confronto, quem vai perder. Pra mim podia perder os dois pelo tudo que tá acontecendo. É uma diretoria que não sabe o que faz, é o cara que manda o treinador embora sem motivo nenhum, só pra trazer o outro treinador e não ter que demitir depois. Não dá, né, gente? Eles tinham que levar o futebol um pouquinho mais a sério. O time do Corinthians precisa ajeitar muita coisa e ainda corre o risco de perder essa molecada toda aí. Porque não tem dinheiro. Se vem um time de fora, seja da Ucrânia, da China, do Afeganistão, e oferece dinheiro pelo João Vitor, pelo Raul, pelo Piton, os caras vendem. E aí, além de tudo, você não tem. Os empresários devem estar oferecendo já a rodo, né? Pra tudo que é lado. E aí você vai novamente depender dos jogadores. A gente fala, o Fábio Santos é muito interessante pra ajudar o elenco. Pra compor o elenco ele é bacana, pra jogar não dá mais. O Jô dá dó. O Gil dá dó. De ver o que os caras fizeram pelo Corinthians em algum momento, ver os caras hoje. O Jô não conseguiu dominar a bola e girar contra o jogador do Ituano. Aí pro resort ele tá tinindo. Não, cara. Mas aí pra jogar bola não dá mais. Então tenta outra, faz com o Ronaldinho Gaúcho. Vai fazer apresentação. Se bem que ele também tem dificuldade de dominar a bola, talvez não conseguisse fazer a apresentação que fosse de qualidade. Agora, é forte o time do Corinthians no sentido da camisa do Corinthians. O time é muito fraco. E se não resolver isso de alguma forma, o Corinthians é, infelizmente, um dos candidatos ao rebaixamento neste ano. Não consigo nem mensurar em qual posição vai ficar o Corinthians de tão incógnita que é esse time. A única coisa que eu posso garantir é, para cima do 10º não vai ficar. Do 10º para baixo ele pode ficar em qualquer uma das posições, mas acima disso não vai. Porque, além de não ter um elenco, ele não vai conseguir trazer um treinador que tenha a cara do Corinthians. O Renato Gaúcho talvez fosse o que mais se aproximasse pelo que representa o Renato Gaúcho no futebol. Agora, Dorival Júnior... mas o Dorival Júnior é um treinador que tem história no futebol. Não tem, mas não termina um trabalho e quando termina o jogador manda nele. Mas o Diego... Não quis vir. Tá? Tem o Luxemburgo, tem o Abel. O Abel não vai vir, que o Abel vai ganhar dinheiro fora também, tá certo. Tá mais do que certo. O Lisca não quis, o Guto Ferreira também não quis. Então, como você bem colocou aqui, a boca, ninguém tá querendo treinar o time do Corinthians. Quem vai treinar? O Danilo? Vão trazer o Coelho de volta? Então não dá. Deveriam ter feito um trabalho melhor e ter colocado o Corinthians numa situação um pouco melhor. Talvez o ideal seja, traz um treinador que não é de ponta, que fecha a casa pro Corinthians não cair. Arma um esquema pro Luan jogar bola, para ele aparecer para vocês venderem o Luan no final do ano. Vende para alguém e aí com esse dinheiro tenta colocar as contas em ordem e montar um time pro ano que vem. Para esse ano, sem a vinda do Renato Gaúcho, sem chance. Começa a anunciar o Luan lá na Major League Soccer. Lá eles adoram comprar agora jogador daqui. Então começa a anunciar lá, ele já disputou a Copa Mickey lá, fez algumas coisas, não conseguiu chutar uma bola que a menininha até reclamou com ele lá. Ô Luan, faz direito. Jesus. Então o cenário tá quase montado pro Mancini reassumir o Atlético Goianiense, ganhar na estreia do Brasileiro e ganhar e eliminar o Corinthians da Copa do Brasil. Tá quase montado para isso. Porque no Atlético Goianiense eu também não coloco o Corinthians acima do 10º na tabela, não tem como. Ano passado coloquei em 11º, errei por uma, ficou em 12º.
né? E esse ano, realmente, do 10º para baixo, é uma incógnita em qual posição o Corinthians termina o campeonato. Pode acertar ali, que nem fez o Mancini, 7 jogos seguidos e fugir da briga lá de baixo, porque Cuiabá não deve fazer muitos pontos, Juventude não deve fazer tantos pontos, Chapecoense, enfim, dá pra você, o Sport, dá pra você espaçar desses times aí na pontuação, abrir lá 10, 12 pontos de vantagem, e aí você tá ali em 15º, mas você tem uma diferença interessante pro 17º. Pode ser que aconteça. Pela história, pela mística, pela camisa, não temos torcida, não sabemos quando vamos ter torcida, né? Apesar de muitas federações, principalmente a FERJ do Rio de Janeiro, forçar tanto para voltar a torcida ao estádio, mas não dá, é uma tremenda uma incógnita. Enfim, não vejo o Corinthians mesmo acima do 10º colocado, para mim de 11º para baixo. Briga para não cair, mas eu acho que cai. Né? O ano passado eu achava que caía, mas esse ano eu acho que não cai. Se não caiu ano passado, acho que esse ano também não cai. Mas deve terminar por ali. Vai beirar sim o Z4 e vai beirar essa briga, nem Sul-Americana chega, não tem condição. Para chegar na Sul-Americana também, perder do River, não ganhar do River Plate do Paraguai, não adianta, não precisa. Vai chegar na Sul-Americana e perder pro Peñarol, não precisa. Então é melhor que nem chegue. Até se reestruturar financeiramente, conseguir montar um time forte. Os meninos realmente têm futuro. Vamos devagar, vamos com calma, mas tem futuro. É importante o treinador que chegar também dar sequência nisso. E ter calma, porque mesmo com a história, com a camisa que tem, com a torcida, não dá pra ficar confiando só nisso para tentar algo melhor. De 11º para baixo. Já no Atlético, o Jorginho vinha muito bem no início da temporada, chegou na semifinal do Campeonato Goiano, eliminando o Goiás nas quartas de final, passeou no primeiro jogo, no segundo jogo pôs até os reservas e ainda empatou 0-0, bem na Sul-Americana, brigando lá pela primeira posição, muito diferente do Corinthians, que foi eliminado com 2 rodadas de antecedência, com 3 rodadas de antecedência, porque todo mundo sabia que ele não ia vencer o Peñarol fora. Mas o Jorginho vinha brigando para se classificar na Sul-Americana. E aí ele é eliminado pela Aparecidense, se não me falha a memória, na semifinal do Goiano. E aí o presidente vem e critica o trabalho do Jorginho. E aí o Jorginho disse: eu tô aqui, você não vai me apoiar, eu pego meu boné e vou embora. O ano passado o cara demitiu o Cristóvão porque o Cristóvão jogava ofensivo demais. Se ele jogasse daquele jeito, o Atlético cairia. Não, ele é muito ofensivo, não quero treinador que jogue pra frente. Esse ano ele critica o treinador que tá bem, um dos melhores aproveitamentos entre os clubes da Série A. O cara pega o boné e vai embora, e aí ele já, consequentemente à demissão do Mancini, ele já dá declarações que o Mancini tem portas abertas por lá. Enfim, parece que se desenha o cenário para o Mancini voltar e ainda eliminar o Corinthians da Copa do Brasil. E fazer a lei do ex lá, né? Exatamente. A lei do ex, o inverso. O time do Atlético é isso que a gente vê, é isso que a gente fala. É um time que tem muitas dificuldades e, diferentemente do ano passado, eu coloco ele como um dos candidatos a cair, sim. Eu só esqueci de falar aqui os jogadores. O Arthur Gomes, que veio do Santos, o André Luiz, emprestado pelo próprio Corinthians, o Fernando Miguel, que vem do Vasco, o João Paulo, negocia o retorno dele, João Paulo que estava no Fortaleza, já voltou para lá, Nathan Silva, vem do Atlético Mineiro, retorna de empréstimo, Matheus Oliveira, ex-Santos e Brasil de Pelotas, o Igor Cariús, vem do CRB, Vitor Paraíba, volta também para o time do Atlético, Pablo Diego vem do Fluminense, o André vem volante do Santa Cruz e foi embora o Wellington Rato, Vitor Leque, Eduardo Souza, Matheus Vargas, Chico, Marcelo Cabo, técnico foi embora para assumir o Vasco, o Jean, goleiro, voltou para o São Paulo e foi para o Cerro Porteño, o Everton Felipe também voltou para o São Paulo, João Vitor volta para o Corinthians, Pereira, volante, negociação para ir para o Japão, Nicolas, Gilvan, Vitor Leque também já foi mencionado e o Richelli, todos foram embora. Dentro desses caras aqui, o Arthur Gomes, o André Luiz, o Fernando Miguel, são peças interessantes que reforçam o time do Atlético. A questão é que com o Fernando Miguel perde a qualidade do que foi o melhor jogador no ano passado, que foi o Jean, né? Você traz o Fernando Miguel, que também é um bom goleiro, mas não tem a qualidade que o Jean teve para fazer no ano passado. Carlos, o Arthur Gomes é um jogador interessante que a gente não entende
por que ele não jogava no time do Santos. Deve ter alguma coisa muito ruim em extracampo para ele não poder jogar. Mantém os dois laterais, o Dudu e o Natanael, que são laterais interessantes. Tem o algoz do São Paulo lá, o Zé Roberto. Só que não me sinto força. Janderson, né? Janderson, sim, mas eu não sinto força no time do Atlético, a força que tinha no ano passado. E essa coisa de continuidade de trabalho interrompido é uma, assim... eu sempre digo que os amigos, quando eles são amigos de verdade, independente do tempo que você ficar sem ver o cara, no dia seguinte parece como se você tivesse despedido ontem. Às vezes passou tempo sem bater papo, no dia seguinte parece que a gente assistiu o Globo Esporte ontem e sentou aqui de manhã para bater papo. Só que muitas vezes no futebol não é assim que funciona. Veja o próprio Cuca, quando ele sai do Palmeiras e volta 3 meses depois. Não era mais a mesma coisa. Então pode ser que pro Wagner Mancini também não seja mais a mesma coisa pro Atlético Goianiense. Se der liga do jeito que deu no ano passado, pode ser que ele consiga salvar o time. Agora, se não der liga, é outro candidato fortíssimo a cair. E veja, não conseguiu, sendo o único time da Série A no campeonato, não conseguiu classificar no Campeonato Goiano. Pra ver como a coisa não tá fácil pelo lado de lá. Também acho. Deve brigar junto com o Corinthians pra não cair. E o Atlético até um pouquinho mais abaixo do 14º, 13º pra baixo. O Corinthians ainda se conseguir um 11º já vai ser um milagre. O Atlético ali de 13º para baixo vai estar brigando onde geralmente costuma brigar, no meio da tabela, a não ser que realmente, como disse o Jefferson, se volta o Mancini ou se não volta, o treinador que chegar, consiga dar uma liga como deu o ano passado no time do Atlético Mancini. Fez boas partidas, tirou ponto de muitos times grandes, jogar lá era difícil pra caramba. Fora de casa fez grandes partidas também o Atlético, tirando ponto do Flamengo no Maracanã, enfim. Foi um adversário bem duro de ser batido na última temporada. Vamos ver para esse ano. Mas, dentro da análise daquilo que a gente entende de futebol, o Atlético mais uma vez vai ser, vai estar nessa briga aí para se manter na Série A. Ok? Seguimos por aqui então com o Carrossel do Brasileirão. Você vem com a gente, deixa seu like, se inscreva, compartilhe com a galera, ative as notificações e até amanhã. Tamo junto, um abraço. Amigos do HFD, hora e vez de falarmos do Corinthians. É um gigante, um timaço, pelo menos de história, mas no papel tá feia a coisa. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi a segunda melhor campanha na primeira fase. É certo, tranquilo. Mas o futebol muito abaixo. Era até críticas da imprensa de São Paulo que o Corinthians não vinha fazendo um bom jogo, tinha resultados acima do desempenho. E não é mentira não. Jogos muito ruins, um elenco muito abaixo, o Corinthians conseguiu enfraquecer um elenco já fraco da temporada anterior. Essa aqui, a temporada do Corinthians está bem ruinzinha. É um time que aposta nos garotos, não tem por onde contratar, demitiu o Wagner Mancini e agora está atrás de Renato Portaluppi. Não sei se vem, eu acredito que não, porque o Corinthians precisa de uma reestruturação completa, começando pelos jogadores. Não pode esperar de algumas peças que o torcedor do Corinthians já não confia muito em Léo Natel, está muito abaixo. Esse é um dos exemplos. Gabriel, de vez em quando vai muito bem, mas de vez em quando é uma dor de cabeça e não funciona, não joga. Cantígio não joga, Cantígio, é certo, tá machucado, mas o Camacho não entra em campo, não consegue jogar, é bem criticado pela torcida corintiana. Você não encontra um padrão na equipe do Corinthians. Acredito que até a demissão do Mancini, claro, por ter perdido para o Palmeiras, que é algo que dói bastante, machuca, mas eu acho que o Corinthians foi aquele marido traído que trocou o sofá. O Corinthians só troca o sofá, mas o quadro é o mesmo, o quadro é ruim. É uma equipe abaixo do que poderia ser, com crise financeira gigantesca. Se o Renato Portaluppi vier, a crise sobe mais ainda, porque não vai vir por pouco dinheiro, por mais que o projeto seja estrombólico, fantástico, não é o que o Renato deve estar esperando. E é um time que precisa se reorganizar financeiramente, estruturalmente e pagar dívida.
Tem muita coisa que a equipe do Corinthians precisa fazer para sonhar com coisas melhores. Acredito que a campanha do Corinthians vai ser bem mais ou menos. Já vai pegar um Atlético Goianiense mais organizado que o Corinthians. Vai jogar contra a equipe do Atlético na Copa do Brasil. E já digo daqui, não é favorito. O Atlético é favorito para passar pela organização que o Atlético tem e que o Corinthians não tem. E é um jogo extremamente perigoso que pode ser até um laboratório, pode ser um teaser do que vai ser o campeonato. Um time que vai ter que ser extremamente dedicado, vai ter que resolver o seu jogo basicamente em casa, porque se tentar resolver fora, não vai dar pé, não vai adiantar. O Corinthians deve ficar em 12º, 13º, 14º, naquela faixa intermediária, não deve sonhar mais do que isso, porque o elenco não dá. A exigência é grande. Mas o elenco não vai conseguir responder da maneira que o torcedor corintiano está esperando. Esse é o Corinthians, um quadro terrível, perigoso. Mas, em algumas maneiras, de algumas formas, o Corinthians pode sair aquele espírito do acima de tudo, vamos com tudo. Pode ser que funcione. Acho mais perigoso. A raça pode até ajudar em muitas coisas, mas se não tiver a cabeça para utilizar a raça por raça não adianta nada. Esse é o Corinthians, com jogadores até bons. Se você pegar a defesa do João Vitor, o João Vitor é um bom zagueiro. Se você pegar o Gustavo Mosquito, é um jogador muito rápido que até dá algum sinal de esperança. Se o Luan voltar a jogar, o potencial dele é alto. O Ramiro, torcedor do Corinthians, já não aguenta ver, pode ser que funcione também. Mas o Corinthians precisa achar um time para tentar fazer uma campanha melhor do que eu projetei. E aí, vamos ver o que acontece com a campanha do Corinthians. Tá certo? Este é o Corinthians aqui no HFD. Forte abraço. Fala galera, Elson Alferes novamente para falar do Carrossel do Brasileirão 2021. Hoje eu vim falar do Atlético Goianiense, que foi eliminado da Sul-Americana e chegou até a semifinal do Campeonato Goiano, sendo eliminado pelo Grêmio Anápolis. Bom, em 2020 o Atlético Goianiense começou muito mal o Campeonato Brasileiro, perdendo muitos jogos. A gente pensava que ia ser um time que ia brigar para não cair, só que aí o Mancini conseguiu dar um jeito no time e aí conseguiu embalar e conseguiu uma classificação histórica para a Sul-Americana, a segunda participação no clube nesse torneio sul-americano. Bom, para esse ano o Atlético Goianiense começa o Campeonato Brasileiro sem técnico. O Jorginho foi demitido e o Eduardo Barroca está bem próximo de assumir o clube. Teve uma passagem em 2019 e foi muito bem. E agora vai voltar o clube aí para assumir para esse Campeonato Brasileirão de 2021. É um time que eu acho que esse ano vai brigar para não cair dentro das suas limitações. É muito difícil a gente fazer uma projeção por um time que já está há 4 dias do campeonato começar e não tem nem o seu treinador. Então, eu acredito que o Atlético Goianiense vai fazer uma campanha para não cair para a Série B do Brasileirão 2022. Galera, tamo junto, forte abraço, essa é a minha opinião.